Olá pessoal, professor Diego Chevarria, e no nosso curso de Como montar uma empresa e empreendedorismo, vamos discutir agora o plano de produção. A provocação que se coloca é: afinal, como eu consigo planejar em uma nova empresa o processo produtivo? Vamos dar algumas dicas, algumas orientações sobre esta questão, mas é importante que eu diga de cara que não é escopo deste curso aprofundar no processo de gestão da produção. Temos diferentes tipos de processos produtivos e temos diferentes abordagens. Este vídeo tem por intenção apresentar de forma rápida e sucinta como um novo empreendedor pode desenvolver de forma simplificada um plano de produção que represente a sua proposta de negócio. Vamos dar uma olhada, mas antes, alguns conceitos. Em primeiro lugar, é importante que vocês saibam que nós devemos entender uma empresa como um sistema. Nós temos entradas, temos saídas e temos processos que são de transformação e que devem agregar valor na ótica do cliente. Quando nós falamos que uma empresa deve ser entendida como um sistema, nós estamos falando, acima de tudo, que uma empresa deve ser entendida como um sistema de produção, mesmo uma empresa de serviços, porque serviços também são produzidos. A fim de que esse sistema funcione, é importante que nós venhamos a definir quais são os insumos necessários, qual é a sequência de processos, qual o tempo dos processos e quais são as saídas desejadas. Qual é a questão central que deve ser discutida no processo de planejamento da produção? A redução dos desperdícios e a capacidade de nós entregarmos a saída desejada ao menor custo possível. Para isso, eu trago aqui uma visão geral de um sistema de produção. Nessa visão geral, nós temos uma hierarquia de planos de produção. Por um lado, nós temos o planejamento estratégico de produção, que vai resultar no plano de produção. Temos também o planejamento operacional e tático de produção, que resulta no plano mestre de produção. E por fim, nós temos os planos operacionais de produção, os quais vão resultar nas ordens de fabricação, ordens de compra e ordens de montagem. Nosso escopo aqui é nos centrar principalmente no planejamento estratégico de produção. O que é, portanto, um plano de produção? Ele é desenvolvido no longo prazo, para um ano ou mais. No caso, se nós estamos desenvolvendo uma nova empresa, é importante que esse plano de produção demonstre, afinal, o que eu vou produzir e como é que eu vou produzir. Portanto, o plano de produção ele deve seguir as estimativas de mercado disponíveis para esse novo negócio. É muito importante que se determine qual é a capacidade de produção deste novo negócio. Ou seja, se eu estou, por exemplo, construindo um novo restaurante, desenvolvendo uma nova empresa de alimentação, é importante saber quantas refeições eu sou capaz de entregar por dia, quantas refeições eu posso servir por almoço. Existem questões interessantes para se pensar nesse item. Por exemplo, nós não conseguimos servir almoço ao longo do dia inteiro. Normalmente, o almoço está centrado ao meio-dia, eventualmente até a 1, eventualmente até as 2.
mas não foge muito disso. Ou seja, a capacidade de produção precisa lidar com essa sazonalidade que pode ser mensal, pode ser anual ou mesmo diária em termos da demanda dos meus produtos e serviços. Em especial, o plano de produção tem por objetivo adequar o que eu preciso para produzir com qual é a saída esperada desse processo. Para além do plano de produção, eu tenho um plano mestre de produção. Este plano mestre, ele normalmente é colocado para o médio prazo, um trimestre, um bimestre ou eventualmente um mês. Vai depender da empresa. Esse plano mestre é um detalhamento do meu plano de produção. E como resultado desse plano mestre de produção, o planejamento e controle da produção deverá gerenciar o meu processo de produção. Quando eu estou falando em planejamento e controle da produção, eu estou falando sobre o gerenciamento dia a dia, eventualmente semanal, onde as diferentes questões que estão colocadas no processo produtivo aparecem. O principal responsabilidade do processo de programação e controle da produção é manobrar e manejar o sistema produtivo, eventualmente adiantar uma parte, eventualmente reduzir outra parte, definir horas de turno, terceirizar parte da produção, de forma a que se consiga cumprir o plano mestre de produção que foi estabelecido, bem como o plano de produção anual. Como já foi dito, nosso objetivo nesse vídeo é nos focarmos no plano de produção de longo prazo. Mas é importante que vocês saibam que este plano de produção se desdobra em um plano mestre e depois no processo de programação e controle da produção. Para conseguirmos construir o nosso plano de produção, é importante que nós compreendamos o processo de balanceamento de linhas. Esse processo de balanceamento de linhas é a análise das posições de trabalho, das estações de trabalho, dos centros de trabalho, ou seja, quantos centros de trabalho eu terei, qual é a posição, qual é a forma de trabalho que será exercido. É diferente, por exemplo, o trabalho em um restaurante de uma empresa especializada em catering, embora ambos estejam trabalhando com alimentação. Portanto, eu preciso pensar como é que vai se dar o trabalho. E como resultado desse processo de balanceamento, eu vou desenvolver um layout de operação, que nada mais é que uma análise da sequência das operações, uma análise de como é que essas operações se dão. Para tal, nós vamos usar, entre outros, o diagrama de precedência. Para que nós consigamos chegar no diagrama de precedência, é importante relembrar aqui o que é um processo. Um processo é uma sequência de ações, com atividade, funções e tarefas que visam a realização de um trabalho. Como já falamos, entradas, saídas e agregação de valor. Para nós é importante que esse processo seja compreendido como uma etapa de transformação, e um processo pode estar contido dentro de outro processo, que pode estar contido dentro de outro processo. Uma das formas principais de nós gerenciarmos processos é através do seu mapeamento, ou seja, é importante que nós mapeemos quais são os processos necessários para o desenvolvimento do meu processo produtivo, seja quando eu estou produzindo alguma coisa, seja quando eu estou exercendo um serviço. Quando eu estou falando em termos de mapeamento de processos, é normal utilizarmos um fluxograma. A grande maior parte de nós já viu um fluxograma e sabe o que estamos falando. É uma sequência. Um fluxograma é uma representação visual
de um processo ou de uma sequência de atividades que integram um determinado processo. Aqui temos um exemplo de fluxograma: casar ou comprar uma bicicleta. A questão é que nós temos um andamento desse processo e um final esperado. Se nós falamos do que é um fluxograma, eu trago aqui um tipo de fluxograma específico, que nós chamamos de diagrama de precedências. O que é um diagrama de precedências? Ele traz especificamente qual é a sequência de atividades que devem ser desenvolvidas para o meu processo produtivo atingir as saídas desejadas. Não só a sequência de atividades, mas ele demonstra também qual o tempo de cada uma dessas atividades e, se for bem construído de forma completa, vai também demonstrar quais são os insumos necessários, tanto em termos de matéria-prima quanto em termos de mão de obra, para cada uma das etapas. Eu trago aqui, por exemplo, um diagrama de precedências para uma construção civil. Nós temos as diversas etapas e estão lançadas ali a sua sequência de etapas, bem como o tempo necessário e a mão de obra necessária para cada uma dessas etapas. Um diagrama de precedências é uma ferramenta muito interessante para que nós venhamos a representar o nosso processo de produção. Lembre-se, antes de desenvolver o diagrama de precedências, é importante que você já tenha decidido o tipo de processo produtivo que será adotado. Será um processo em massa? Será um processo contínuo? Será um processo em lotes ou será um projeto? Nesse caso aqui, é um diagrama de precedência característico de um projeto. A partir do diagrama de precedências, é interessante que nós venhamos a lançar uma possibilidade de layout de produção. Quando estamos falando de layout de produção, estamos falando sobre o lançamento físico das ferramentas, das utilidades, das estações de trabalho, das áreas de atendimento ao cliente, das áreas de armazenagem. A partir do lançamento do layout de produção, é possível para mim verificar, afinal, qual é a capacidade de produção do meu sistema, qual é a capacidade de produção do meu negócio, principalmente porque eu já desenvolvi esses lançamentos no meu diagrama de precedências. Lembre-se, eventualmente pode ser necessário que eu aumente uma determinada disponibilidade de recursos, sejam físicos, seja de mão de obra, em determinadas estações de trabalho, para que com isso eu consiga atender os resultados desejados do meu processo produtivo. Esse é um processo de construção, esse é um processo criativo. Portanto, não se preocupe se você tiver que voltar atrás, dar mais uma olhada no diagrama de produção e voltar aqui no nosso layout de produção. Quando a gente fala sobre layout de produção, estamos também falando sobre a melhor disposição dos equipamentos e das pessoas no processo de produção. Sob diversos aspectos, um bom layout de produção ele deve permitir reduzir custo, suprimir perda e eliminar pontos críticos do processo de produção. Deve-se, acima de tudo, permitir um máximo rendimento do processo produtivo. Um layout de produção ideal, ele deve otimizar a área disponível, minimizar deslocamentos e distribuir de forma eficiente matéria-prima e equipamentos na minha planta produtiva. Óbvio, nem sempre nós dispomos de todas essas capacidades, mas o interessante é buscarmos
aquilo que é possível dentro da realidade existente. Quando estamos falando em termos de layout de produção, estamos falando, acima de tudo, de estações de trabalho, que são os pontos onde uma pessoa opera, onde existe um único indivíduo trabalhando, e de centros de trabalho, que são agrupamentos de estações de trabalho, onde determinadas atividades e determinados processos ocorrem. O meu layout de produção vai, acima de tudo, distribuir as estações de trabalho e os centros de trabalho dentro da minha área disponível. Dentre os tipos de layout de produção que nós podemos identificar na literatura, temos o layout em linha, por processo, celular ou de posição fixa. Vamos dar uma olhada em cada um destes tipos de layout. Quando nós falamos em termos de layout em linha, por produto ou flow shop, é um tipo de layout de produção em que a matéria passa pontualmente por todo o processo de fabricação, uma etapa atrás da outra. O conceito aqui é reduzir os deslocamentos, tanto de pessoas quanto de equipamento. E o processo de produção, ele flui ao longo de diversas posições de trabalho sucessivas. É uma forma comum de organizar o processo de produção. Os equipamentos e os processos de trabalho, eles estão assim dispostos ao longo da minha linha de produção. Normalmente se aplica a grandes processos de fabricação ou processos de fabricação contínua. Portanto, o que nós temos é um andamento passo a passo, etapa a etapa do meu produto ao longo do processo de produção, ao longo da minha planta produtiva. Em oposição ao processo de produção em linha, ao layout em linha, nós temos também o layout funcional ou job shop. Nesse caso, as máquinas estão situadas em determinados lugares da minha planta produtiva e os trabalhadores se deslocam entre cada uma dessas estações de trabalho para operar e, com isso, fazer os processos de transformação dos produtos ou serviços. Nós estamos falando que, por exemplo, nós temos a disposição das unidades de processamento ao longo de uma planta e os trabalhadores vão até esse local quando precisam, por exemplo, usinar, colar, pintar ou embalar. O interessante aqui é que determinados produtos podem utilizar de algumas dessas funcionalidades e não de outras. Todas elas estão disponíveis, mas nem todas são utilizadas. Um bom exemplo para este tipo de processo é o de cozinha, onde, por exemplo, é necessário às vezes fritar, é necessário às vezes cozinhar, mas pode não ser necessário, por exemplo, refrigerar. Portanto, eu tenho áreas especializadas para cada tipo de processo dentro da minha planta de produção. Temos também a possibilidade da organização do processo de produção em manufaturas celulares. A manufatura celular é uma forma de organizar a produção mais atual e a qual é muito disseminada aqui no Brasil. O conceito é que cada uma das células de produção ela é desenvolvida para produzir um produto ou uma parte do produto de forma completa. Cada célula de produção ela é semi-independente das demais. E eu organizo essas células de produção ao longo da minha unidade industrial. Portanto, eu posso ter uma célula, por exemplo, que faz um tipo de produto A, uma célula que faz o tipo de produto B, uma célula que faz o tipo de produto C. Não quer dizer que eu não tenha áreas também especializadas, tais como pintura e como plana. São situações que vão complementar a manufatura feita nas diferentes células. Nesse caso,
Pense em um restaurante, uma ilha de massas. Para além da manufatura celular, nós podemos ter também os processos de produção de posição fixa, onde o produto fica parado e eu levo os equipamentos até ele para desenvolver esse produto ou este serviço. Este processo fixo ele é comum, por exemplo, na indústria naval, na indústria aeronáutica e na construção civil, mas também é comum quando, por exemplo, nós temos atividades de serviço tais como uma cirurgia. É interessante que neste tipo de layout de produção se tem poucas unidades de produção em comparação com os layouts de processo e produto. Ou seja, aqui temos uma situação em que se leva os equipamentos, as pessoas e o recurso até o canteiro de produção. Não quer dizer que eu não possa ter, por exemplo, um canteiro secundário, uma área onde eu faço determinadas tarefas, determinadas atividades. Por exemplo, hoje em dia, em construção civil, é comum que se construam as esquadrias em um canteiro secundário. Não descaracteriza a posição fixa como o layout central nesse processo. E agora é com você. Feita essa rápida explanação sobre o layout de produção e sobre o diagrama de precedências, tente construir um diagrama de precedência que represente o seu processo produtivo, seja de produto, seja de serviço. Nesse diagrama de precedência, coloque os tempos de processo e os recursos necessários a cada etapa. Proponha, assim, um layout de produção com base nesse diagrama de precedência. Para isso, escolha um tipo de processo de produção que se adequa à sua proposta de valor. E a partir desse layout e diagrama de precedência, estabeleça um plano de produção inicial para a sua empresa. Nesse plano de produção, lembre-se de definir qual é o tempo de ciclo para o desenvolvimento do seu produto ou serviço, quais são os recursos necessários a cada ciclo de produção e quais são os equipamentos necessários para o desenvolvimento da sua proposta de negócio. Eu sei, é trabalhoso, mas montar uma empresa é trabalhoso, apesar de bastante divertido. Com isso, eu vou concluindo mais esse vídeo sobre o processo de produção e agradeço a atenção de todos. Obrigado, até mais.